Olá, turma. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei bem o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão iniciando o primeiro módulo, a primeira unidade do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. Nesse primeiro módulo, chamado de Os Sujeitos da EJA, nós teremos 12 horas para trabalhar esse módulo. E qual que é a ideia desse módulo? Na primeira unidade, que às vezes eu chamo de módulo, mas seria a primeira unidade, nós iremos trabalhar a leitura de textos teóricos sobre os sujeitos da EJA, para a gente entender como se dá o processo de ensino e aprendizagem dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? No terceiro módulo, quando vocês forem assistir às aulas, acompanhar as turmas de educação de jovens e adultos, é importante que vocês já compreendam como esses alunos aprendem. Qual é a diferença da educação de jovens e adultos para a educação de crianças? Então é importante vocês pensarem isso. Eu sei que vocês estão tendo uma disciplina de EJA, de educação de jovens e adultos, o que vai auxiliar bastante o estágio. Mas para complementar e para refrescar um pouco sobre o que é a educação de jovens e adultos, eu vou trazer para vocês nessa primeira unidade 3 textos. O primeiro texto vai falar sobre a formação inicial do educador de jovens e adultos. Então vai falar sobre a importância da formação do professor que irá trabalhar na EJA. No segundo texto, nós vamos falar da educação como prática da liberdade. Nós vamos usar um texto do Paulo Freire, que está no livro dele Pedagogia do Oprimido, onde fala sobre a dialogicidade. O que significa isso? Nós vamos falar sobre a essência da educação como prática da liberdade, para mostrar como essa educação de jovens e adultos ela pode ser uma prática libertadora. E a importância do diálogo dentro dessa formação do jovem e do adulto. Além disso, teremos um terceiro texto que nós vamos falar sobre avaliação na educação de jovens e adultos, porque é muito importante entender como acontecem os processos avaliativos e qual a importância desses processos na formação do jovem e do adulto. Então, por isso, nós trabalharemos esses 3 textos na unidade 1, utilizando uma carga horária total de 12 horas para pensar a educação de jovens e adultos. O que é importante, pessoal? Aproveitem as leituras e façam pequenas anotações, da parte que vocês acharam mais interessante, daquilo que vocês acharam mais importante, porque esse material teórico depois vai auxiliar vocês na hora de elaborar o relatório. Além disso, vai auxiliar vocês a produzirem um plano de aula que faz parte do desenvolvimento do estágio. Então, vamos aproveitar essa leitura. Durante a leitura, faça anotações, anote as suas principais dúvidas, as suas impressões sobre o texto, tenta sempre relacionar o que o texto está falando, o que é a educação de jovens e adultos, vai tentando fazer essa inter-relação, porque quando você for fazer a análise dos documentos da escola, quando você for fazer o trabalho ali dentro da sala de aula, vai ficar mais fácil produzir o seu relatório e pensar tanto o plano de aula, quanto pensar a prática do professor, a prática docente na educação de jovens e adultos. Afinal de contas, esse estágio na EJA é justamente para você entender como se dá esse processo da educação de jovens e adultos. Então, vamos aproveitar esse momento, essa primeira unidade de estudo teórico sobre o assunto e anotar o que nós achamos importante, o que nós achamos interessante, as nossas dúvidas, os principais aspectos da educação de jovens e adultos, o que é importante pensar para avaliação, a importância do diálogo, a importância da prática libertadora dessa educação para podermos elaborar o nosso plano de aula dentro dessa concepção da educação de jovens e adultos como prática de liberdade.
Então, esse primeiro módulo se resume a isso, a 3 textos que vocês irão ler e principalmente pensar sobre esses aspectos da educação de jovens e adultos, que depois serão utilizados nas outras unidades. Então, sejam todos bem-vindos à unidade 1 da disciplina Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. Até mais!